o acordo foi finalmente fechado por Jorginho, a gente vai explicar tudo já já. Felipe Luiz dá declaração forte sobre o Lohan e só uma das aspas dele nessa declaração aí. Nos treinos não fazia tanta diferença, mas ele falou muito mais e já já a gente vai passar aqui todas as falas do Felipe Luiz sobre o Lohan. Tem o Firmino tomando uma decisão, o resultado do exame do Juninho, o Cleiton, depois lá do bombão na cara do Barbosa, tá bombando, é nas redes, ganhando muitos seguidores, a gente vai falar sobre isso já já também. E tem jogador com praticamente uma confirmação de que vai ser convocado pela seleção brasileira. Você já deve desconfiar quem é, muito merecido. E logo depois da vinheta a gente vai falar sobre tudo isso. Pega a visão, segue o Lucão! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos sobre o Flamengo, as últimas notícias, o que tem bombado aí de informação recente do Flamengo. E vamos começar falando do Felipe Luiz dando uma entrevista, uma declaração sobre o Lohan. Ele que foi questionado do porquê o Lohan ter saído depois de ser considerado uma das grandes joias do clube, um cara que era visto como uma possível venda recorde do Flamengo, pelo potencial que ele demonstrou na base, principalmente. E o Felipe Luiz deu algumas declarações bem fortes sobre o Lohan, que, pelo menos do ponto de vista dele, justificam a saída do jogador. Antes de eu passar para vocês aqui a declaração, vou lembrar vocês, pedir uma força para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma notificação, darem o like aqui no vídeo. Tô sentindo falta de like ultimamente, isso me ajuda muito a fazer o vídeo ir para mais pessoas, aparecer para mais gente. O like significa que você tá gostando do vídeo, não paga nada para dar like, é só clicar. Então, se você tá assistindo agora aqui, tá no celular, clica na tela que vai aparecer a opção de você dar um like, vai me ajudar muito, beleza? Além disso, tem as outras redes, o @LucãoVital no Instagram, aqui no YouTube e no Twitter, e o @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Então bora agora falar sobre esse caso aí do Felipe Luiz falando do Lohan. E aí tem 3 frases aqui bem emblemáticas dessa fala. Depois eu devo soltar um vídeo curto com a entrevista do Felipe Luiz completa, só pra gente não estender muito aqui o vídeo. Primeira, que eu falei até na abertura, nos treinos não fazia tanta diferença. E aí ele justificou dizendo que a posição que o Cleiton joga aqui é de meia atacante, Arrascaeta, inclusive outros jogadores, Matheus Gonçalves até jogando pelo meio, que não é a principal característica dele, se diferenciava mais, ele se destacava mais do que o Lohan. E aí outra frase, tem jogadores na posição dele que estão melhores e na ponta não é determinante. Então, taxativo, não rodeou muito para ficar fazendo aquela coisa muito de joguinho, para não dar aquela marretada no jogador. Ele falou, curto e grosso, os motivos de não ter mantido o Lohan no elenco. O Flamengo, que lembrando, manteve 20% do jogador para uma transferência futura. Se ele se destacar por lá no CSKA, o Flamengo vai ter direito a 20% da transação. Não é 20% do lucro, como aconteceu com outras negociações recentes aí. Então, supondo que ele seja vendido aí por 10 milhões de euros, o Flamengo ganha 2 milhões de euros, equivalente aí a 20% da transação total. Beleza? Vamos pular agora para outro assunto, que é o resultado no exame do Juninho. Atacante Juninho, que saiu machucado logo no início do Flamengo e Botafogo no meio de semana, teve agora o resultado do exame e é uma boa notícia. Ó, vamos ler a notinha aqui. Notícia boa, exame não constatou lesão em Juninho, jogador sofreu apenas um edema no local, o que ainda não garante a disponibilidade para o clássico. Mas pode ser que ele jogue e o clube trabalha muito para deixar o jogador à disposição do Felipe Luiz pro jogo contra o Vasco nesse sábado à tarde. Então,
Juninho ganha uma grande perspectiva de jogar, não foi detectada a lesão, mas tem um edema, tá tratando e existe uma boa chance aí dele ficar pelo menos à disposição, ele que até hoje ainda não é titular. Então, a princípio já jogaria o Bruno Henrique mesmo, só que o Bruno Henrique jogou o jogo inteiro contra o Botafogo, então ele deve estar um pouquinho mais desgastado, então pode ser até que se o Juninho ficar à disposição, ele entre como titular contra o Vasco. Ainda a gente acaba não sabendo muito as escalações com muito tempo de antecedência, porque o Filipe Luís tem fechado bem. Agora, além de tudo, tem um comentário que o pessoal no vídeo passado fez, que é lembrando do Alacian, que quando entrou até agora deu conta do recado, fez gol em praticamente todos os jogos que participou, então também não seria uma má opção dar uma chance pro garoto. Tudo bem que é um clássico, mas pelo menos deixá-lo no banco, se for o caso do Bruno Henrique jogar de titular. Segundo tempo, com o Bruno Henrique já com desgaste, com uma chance maior de ter uma lesão, coloca o Alacian, que o garoto tá jogando bem. Até agora, inclusive, mostrou mais do que o Juninho. O Juninho não é ruim, mas até agora não encaixou totalmente no elenco, ainda tá se entrosando. Mas eu não sou daquele cara também que já quer queimar o Juninho, não. Acho que tem muita chance ainda, muito potencial dele jogar muita bola. Inclusive, eu acho que o Filipe Luís tem muita esperança de quando o Pedro voltar, ter uma opção de esquema com os dois lá na frente, porque o Juninho é muito móvel, muito ágil, pula, troca bastante de posição, fazer aquelas jogadas de ultrapassagem que o Pedro fazia com o Gabigol, pode ser muito interessante, com o Pedro fazendo pivô e o Juninho flutuando e aparecendo, fazendo aquele facão, né, como chama o Júnior Capacete na Globo. Então, eu acredito muito ainda que o Juninho pode vingar e pode jogar muita bola no Flamengo, mas ainda não é certa a participação dele no Flamengo e Vasco. E aí vamos falar agora, só uma passagem aqui, um comentário no Torcedor Sincerão na ESPN. Pra quem não viu, joga aí, um botafoguense dando entrevista antes do jogo, Flamengo e Botafogo. Foi questionado qual seria o placar. A princípio ele falou, não, é 2-0 Botafogo. Aí ele falou que já tinha tomado umas, completou dizendo, não, na verdade, se for 1-0 pros caras, já tô feliz, porque a gente tá no lucro. Não temos técnico, o time tá todo depenado, então, se for 1-0 pros caras, já estamos no lucro. E aí, o desenrolar da entrevista foi muito engraçado. Vou tentar pegar esse trecho aí, ou pelo menos essa primeira entrevista dele, trazer aqui como um short, um vídeo curto, que vai ser sensacional. Muito boa entrevista, tanto é que repercutiu. E no dia seguinte, na quinta-feira, ele foi chamado para dar uma entrevista pós-jogo, continuou dando várias pérolas lá. Cara, gente boa, cara. Muito engraçada a entrevista. Eu vou tentar fazer um cortezinho aí, um compilado pra gente fazer um vídeo curto sobre isso. Ou talvez até um vídeo longo com as duas partes. Vou dar uma olhada se eu consigo trazer isso aqui pra vocês no canal. Beleza? E agora vamos passar pra escalação da seleção brasileira, que joga em março contra Argentina e Uruguai, se eu não estou enganado. E tem uma convocação confirmada para o Flamengo, uma convocação inédita, que é de quem? Como eu falei na abertura, acredito que vocês já desconfiem quem é o cara, e é Wesley. Wesley, segundo fontes próximas do Vene Casagrande, tem já a confirmação de que vai ser convocado para próxima janela aí de jogos data FIFA. Então, mas assim, não tem nem o que comentar. O cara já tava pedindo passagem, ó, há muito tempo. O Wesley mais do que merecido, e pra mim já tem que chegar de titular. Não tem lateral direito que esteja jogando perto do que o Wesley tá jogando, tá? Então, merecidíssimo, e vai vestir a amarelinha e ó, ouve o que eu tô dizendo. Não vai largar mais. Primeira convocação dele, ele vai jogar muito e vai ser convocado sempre. Escreve o que eu tô falando. Wesley, merecidíssimo, moleque do ninho, convocado para a seleção brasileira. Então vamos falar agora um pouquinho de mercado da bola. Tem uma questão aí do Roberto Firmino, que tomou uma decisão. Roberto Firmino informou ao Flamengo que pretende cumprir o contrato com o Al Ahly e
depois de cumprir o contrato, a ideia dele é se manter na Europa. Não que ele esteja na Europa agora, eu sei que não, mas é ir para a Europa. Então, hoje, ele não está considerando essa vinda para o Brasil. Então, o Flamengo não está dizendo que desistiu, mas a princípio ele dá uma engavetada, coloca de lado as negociações por conta dessa declaração aí, não vai ficar insistindo no Firmino sem ele querer vir jogar aqui no Brasil. Então, hoje o status é esse de Roberto Firmino, negociação travada e sem o Flamengo ficar insistindo muito sobre isso. Mas a última notícia, uma notícia boa, Vene Casagrande também traz a informação de que Jorginho vai assinar o pré-contrato, aceitou tudo. Como a gente já tinha trazido, ele tem tudo acertado com o Flamengo, porém ele tinha pedido para aguardar, para assinar, e o Flamengo ficou naquela pequena dúvida, contando só com a palavra do jogador, porque houve também a notícia de que muitas outras propostas chegaram. Então, o Flamengo ficava naquela, será que ele vai manter a palavra e tudo mais? E aí agora com essa notícia do Vene Casagrande, significa que ele reforçou isso. E aí eu vou ler o trechinho aqui que o Vene trouxe sobre esse assunto. Jorginho vai assinar o pré-contrato com o Flamengo depois dos jogos decisivos do Arsenal. Foi um pedido do próprio volante, até para evitar um clima ruim no clube inglês. Entre o Flamengo e o jogador, já está tudo acertado verbalmente para um contrato de 3 anos e salários de 2 milhões por mês aproximadamente. No entendimento da diretoria rubro-negra, Jorginho é um atleta super ético e trabalha com pessoas éticas. Repetindo, a fonte aí é o canal do Vene Casagrande. Sigam lá que o cara sempre tem notícias muito boas e muito certas, com muita apuração. Então, Jorginho já com essa iminência de chegar. Então tem outras coisas aí que envolvem essa confirmação de que ele vai assinar o pré-contrato. Tem essa questão do Casemiro, fica mais do que confirmada, que era jogaram aí a notícia pro alto, né? Então vamos ver no que dá. Eu só acredito depois da confirmação de pré-contrato assinado, rede social do Flamengo anunciando, porque a gente sabe como é que tá esse mundo da bola, as reviravoltas não param. Mas por hoje era isso, lembrando a vocês para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, me seguir em todas as redes no @LucãoVital e no @Lucão_Vital, lá no TikTok e no Kawaii. E também não esquece de comentar o que você achou dos assuntos que a gente abordou aqui no vídeo, compartilha com os amigos e com a família e pega a visão, segue o Lucão e até a próxima, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!